estamos em Detroit, em Michigan, Rafa, está certo? Aham! As senhoras que moram aqui e também lá em New Orleans, se você não viu o vídeo, clica aqui no card que está aparecendo. A gente também foi para New Orleans e eles têm uma coisa em comum. Quando você conversa com eles, yes man, E a gente tem um tempo hoje muito curto. Então como é que vai ser o nosso passeio hoje em Detroit com vocês? Nós alugamos um carro para conseguir rodar, porque se a gente utilizasse o Uber, a gente ficou com medo de ficar muito mais caro e também de perder tempo, de chamar Uber, espera, pega, volta. E aqui nós estamos muito perto, mas muito perto mesmo do Canadá, do país, Rodrigo, do país. Olha aqui no GPS. Nós vamos pegar agora uma ponte que é a Bridge to Canadá. Claro que tem um sistema migratório, você tem que passar, né, pelos policiais e tal. E nós não vamos pra lá porque eu nem tô com meu passaporte. Como eu tenho a driver's license, eu posso viajar com ela. Então eu não preciso trazer meu passaporte. E mesmo que eu tivesse trazido, eu não ia pro Canadá. Mandar um beijo pra Silvia, pro Renatão lá, que são amigos nossos lá. Mas vamos continuar em Detroit, não vamos pro Canadá. Ontem eu vi duas reportagens muito legais que estão aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. De dois documentários sobre a história de Detroit. A região de Cleveland e Detroit já foi conhecida como o motor da América, a Paris do Oeste, a sede da força da indústria automobilística, a cidade da Motown. Largas avenidas, fábricas a todo vapor, música, arte e cultura vibrantes. Mas isso foi na época de ouro. De lá para cá, os índices de desemprego alcançaram 30%. Um terço da população abandonou a região. 20 bilhões em dívidas fizeram Detroit declarar falência em 2013, a maior falência municipal da história dos Estados Unidos. Fábricas destruídas, negócios extintos, milhares de casas abandonadas. Cenário de filme de apocalipse. Só que a bomba aqui foi econômica e real. Peraí, mostra aqui, Rafa. Eu tô morrendo de medo, eu não posso errar aí pro Canadá, ó. Bridge to Canada. Olha o contraste. Aqui você tem um bistrô super bonitinho, com as flores, tudo arborizado ali, claro, fechado. E aí, em seguida, já vem várias coisas fechadas de novo, ó. Várias coisas abandonadas. Porque o que acontece? Caiu muita qualidade de escola aqui. E aí, se você não tem emprego e não tem escola, as pessoas deixam os lugares. Então você tem casas aqui abandonadas, tem carros abandonados. A gente ainda não viu isso, mas nesse documentário que eu vi, eu tava ouvindo e aprendendo sobre isso, que não tem o que fazer, ué. Se eles não têm o que fazer, é melhor deixar lá do que tentar vender, porque ninguém vai comprar, entendeu? Mas agora tem alguns artistas, a Rafa tava falando também que tem artistas vindo pra cá, inclusive tem gente tentando fazer a restauração de partes. Teve até um artista plástico que tava pegando os carros que foram abandonados e tava tentando fazer aí uma ação. Grace Lee Boggs foi uma escritora, filósofa e revolucionária americana que faleceu ano passado aos 100 anos de idade. Ao longo de sua vida, ela lutou e foi premiada por espalhar a mensagem de uma América mais justa e igual. Nos últimos anos, essa luta foi representada por tentar trazer para Detroit e região uma revolução que unisse as contradições do passado e o potencial do futuro. That whatever your walk of life, whatever your race, whatever your class, you have the right and duty to shake this world with a new dream. Grace and Jimmy were very profound in developing a philosophy and a thinking about revolution that was both the internal revolution to transform ourselves and the external to create new concepts of revolution and new structures. The Heidelberg Project was created 30 years ago by Tyree Guyton, and Tyree, born and raised in Detroit, and decided that he wanted to bring art to the community. Was 2 years after crack and drugs and violence really became very
dominant in our city. Tyree sounded the alarm and the call that we needed to get involved. We needed to take care of our neighborhoods. We needed to bring the spirit of art and culture to our neighborhoods. Aquilo que a gente viu falar sobre os lugares abandonados, esse aqui é um deles. Eu não vou muito perto lá porque a porta de ferro principal está aberta. Então aí fica, né, a atenção. E aí você tem aqui uma parte abandonada e você vira para trás, ó, já é um condomínio de casa já super bonitinho. Que engraçado, né? Muito diferente. Onde você vai, Rafaela? Volta aqui, ó, fotógrafo. Deixa eu resgatar minha filha lá. E a gente não sabe se pra lá já é Canadá ou não. Muito diferente, muito diferente. Dona Patrícia essa hora deve estar vendo esse vídeo e me xingando por dentro. Um dos sonhos da Rafa é ser fotógrafo. E aí ela é daquelas fotógrafas que se enfia nas coisas que não pode. Eu tive que buscar ela lá dentro do lugar. E tem uma questão artística muito forte aqui também nessa região. O Montal, que foi um dos grandes estúdios de música de todos os tempos, lançou Jackson 5, lançou Stevie Wonder e outros. É daqui. E também, lembra? Teve o Robocop. Eu gostava do Robocop. Foi na cidade de Detroit. A chuva sempre atrapalha um pouco mais, né? Porque aí você não consegue ter um clima legal. Mas esse aqui é um dos parques principais. A gente estava ali na parte de trás agora, passeando ali, gravando. E eu tô tentando ver se eu consigo ou não subir o drone aqui. E ali é o barco que a Rafa quer ir. Um dos momentos mais legais dessa viagem não é só a questão que nós temos aqui ao fundo, ó, uma grande cidade, aqui um parque muito legal, as pessoas ali no fundo brincando, jogando dominó e tal. Na verdade, não é isso. A parte mais legal dessa viagem é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, do outro lado da câmera. Se você virar aqui, se você não sabe, meu amigo, ali é o Canadá. Do outro lado do rio é o Canadá. Aquela ponte ali, ó, depois que você passa pela imigração, você simplesmente muda de país. E é por esse motivo que a gente tem aquela bandeirinha ali, ó, do Canadá. Muito doido isso, né? Opa, muito doido porque a bandeira estava aqui. É um big de um contraste. Você tem um parque super bonito aqui do lado, bem estruturado, arborizado e tal. Aí você tem assim já um centro comercial muito bem estruturado ali, o Canadá ali para trás. E lá do outro lado você tem tipo coisas abandonadas. Louco, né? A minha filha teve uma brilhante ideia da gente subir em um estacionamento para conseguir filmar do alto, porque tá meio complicado achar o lugar certo para subir o drone aqui. E aí a gente subiu no estacionamento que parece do GTA. E quando a gente tava subindo a gente descobriu que aqui é o prédio da imigração. Ai, Rafaela, valeu, viu? Ó, ainda bem que tá tudo certo com a gente. E olha que legal, ali tem um terraçozinho, a gente vai almoçar ali na frente.
É muito diferente mesmo, realmente é um belo de um contraste do que a gente vê no restante, né, da cidade. E olha que a gente rodou pouco aqui, a gente rodou muito pouco. Toda região tem a sua comida própria. Aqui é o Kono Dog, que vocês vão com a gente para ver como é que é o restaurante, como é que ele é servido, tá? Basicamente a gente acha que é tipo um hot dog, a gente vai descobrir agora se é isso ou não. E também tinha um sanduíche muito conhecido grego, que eu não sei se é gyro, eu não sei qual é a pronúncia dele. E os preços são bem interessantes, né? Hot dog, pra vocês terem uma ideia, ó, $4, o gyro aqui, ó, 7. Aí tem as fries aqui especiais, $2, $3. Bem interessante. Esse é o American Special. Ela perguntou o que você coloca. Eu falei everything. Aí eu pedi uma batata com chili, a Rafa pediu uma batata com queijo, e como ela tá de dieta, ela pediu 2 hot dogs. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas lá no final da rua, ó, temos 3 carros de polícia piscando. Sim, Detroit não é das cidades mais seguras, a gente já sentiu aqui, a gente já viu nas reportagens, e a Rafaela tá me cutucando que abriu o farol. E aqui, meus amigos, é um lugar muito histórico para música. É ali, ó, que boa parte das músicas foram gravadas. Estamos falando da Motown. Motown, hein? Aí sim. E a minha secretária de assuntos aleatórios acabou de me corrigir e falou: papai, você tá falando errado. Talvez seja Motown por conta de town, ou talvez seja Motown, ou talvez vamos morrer atropelado, Rafaela, em Detroit, corre, Rafa! Mas não importa, o que importa é que é ali, ó. Não pode gravar. E o legal, família, é que você vê que a galera vem tipo em peregrinação, assim. Tipo, a galera vem mesmo porque faz parte da história, faz parte da cultura, né? Muito legal mesmo. Eu simplesmente piro em lugares como esse, porque você imagina que há muitos anos atrás não existia a indústria fonográfica como existe hoje. E você não tinha o destaque dos artistas como é hoje. Então você tem um lugar que foi o primeiro, que juntou todo mundo, que foi inovador e que principalmente pensou fora da curva, assim, isso me motiva muito. Isso é uma das coisas que eu acho de mais legal na história da... Qual é a pronúncia, Rafa? Sei. Motown. Motown. Desse lugar aqui, ó. Lembra quando eu falei pra vocês sobre a diferença e o impacto que a gente tem de uma coisa para outra, né? O contraste que tem aqui? Isso aqui representa muito bem. Esse aqui é um prédio novo que está sendo reformado. Uma arquitetura nova, um formato novo, o pessoal está trabalhando lá inclusive agora. Aí você vira para o lado, você tem uma outra dinâmica. Você vira para o outro lado aqui, ó, já uma outra totalmente diferente. Muito doido. Detroit é muito doido. Ó. Guys, esse aqui era o antigo teatro que agora virou estacionamento. E o nosso amigo ali, eles cobram pra entrar com o carro, a gente conseguiu um lugar na rua. E aí a gente entrou aqui e falou, perguntou pra ele, falou, tudo bem se a gente tirar uma foto aqui? Ele, não, eu tenho que te cobrar e tal, né, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, valeu, obrigado.
Aí ele falou assim, de onde vocês vieram? Eu falei, Brasil. Aí eles, entra aí, vai. Entra aí, pode fazer a foto. Muito legal, né? Muito, muito legal. Claro que eu vou dar os $5 pra ele, né? Não tem nem como não mandar depois de a gente ver isso aqui. Vamos ver ali um pouco mais na ponta. Você vê que a estrutura, eles reforçaram e tal. Fechado. Que pena, guys. Mas vou mostrar pra vocês só daqui, ó. Dá pra ver? Dá. Talvez eles estejam reforçando essa parte aqui, por isso que não pode ter acesso. Como pode, né, gente? Uma estrutura toda dessa pro mercado americano não ter vingado e ter sido abandonado desse jeito. Doido, né, Rafa? Agora tá na hora já de voltar. A gente vai passar ainda por um último destino, que é o... O que é lá, Rafa? O negócio da estação. E aí a gente já volta para o aeroporto, porque nosso voo vai para Atlanta e depois de Atlanta que a gente volta para Orlando. Aqui nós temos uma igreja e logo ao lado o estádio, que o nosso amigo lá do estacionamento falou que hoje tem jogo de beisebol. E tá rolando mesmo, ó. A galera tá vindo pra cá, ó, ali umas propagandas do Little Caesars. E aí a gente vai passar aqui nessa ruinha agora pra vocês verem que a galera curte um esporte, ó lá. Mais youtubers, esses youtubers, ó. Galera com câmera, gimbal. E esse prédio imponente aqui da estação de trem se transformou num verdadeiro elefante branco para a cidade de Detroit. E esse é um dos efeitos de quando uma das maiores cidades dos Estados Unidos efetivamente falha, quebra. Aqui nós temos, ó, a station que está desativada. E aqui tem a teoria dos vidros quebrados. A teoria das janelas quebradas fala que consertando pequenas irregularidades, como as janelas dessa estação de trem, você evita que problemas maiores surjam em um efeito cascata. Mas isso não bastava. Então, a mesma economia responsável pelos cenários de destruição que se espalham por Michigan, Ohio e outras regiões americanas, começou a se reinventar a ponto de se tornar o motor, sem trocadilhos, responsável pelo renascimento atual da área. O cara tá entrando ali, ele pode entrar? Você pode entrar ali, rapaz? Por que você tá entrando aí? Acho que ele tem a chave, hein? Ele podia deixar a gente entrar, hein? É, aparentemente aquele nosso amigo lá, ó, ele pode entrar assim, ó. Ele acabou de abrir lá e vai entrar. Como pode, né? Uma station desse tamanho tá fechada. Existem diversas teorias que rodam na internet sobre o poder, né, negativo do capitalismo. Eu não sou socialista, não sou comunista, eu vivo num mercado capitalista, eu acredito nesse mercado porque as coisas são pagas desse jeito, mas a gente sabe que isso, na verdade, consome muito o país, o recurso, as pessoas, né? Quantos de nós já tivemos que virar à noite, virar à madrugada para entregar aquele relatório, ou aquele projeto, ou aquilo que foi pedido em tempo recorde, que você tem que entregar porque o seu presidente quer, porque a empresa teve um novo lançamento, porque o concorrente está fazendo alguma coisa, e todo esse mercado é muito predatório. E quando a gente vê um lugar como esse, que era o centro, né, o motor financeiro, uma cidade que até tinha esse próprio nome, né, Motor City, que era o motor financeiro dos Estados Unidos, e coisa de 20 anos atrás, você vê tudo isso desmoronar, a ponto dos caras não conseguirem demolir
uma station como essa por falta de dinheiro é de se pensar muito bem, assim, tipo, que loucura, né? Que é esse mundo. Muito louco. E é com essas palavras sábias que eu acho que a gente tem que... Acho não, tenho certeza. Que a gente realmente tem que deixar nossa visão nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Porque aqui embaixo, meu amigo, tudo isso aqui é passageiro. Isso aqui é um exemplo perfeito disso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário. Foi muito legal ver tudo isso, foi muito legal ver essa diferença, esse impacto todo. Rafaela, muito obrigado pela companhia. Dona Patrícia ficou com o seu Enzo hoje, que estava com febrinha, mas a gente se vê aí muito em breve. Easy for you, mais uma vez, se você vai viajar para o exterior e precisa de internet ou telefone na gringa, fala com eles, você recebe o chip em casa, coloca no avião, quando você chega no lugar, você já está conectado. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio nesse projeto tão legal que é viajar. E eu tô de olho ali que os caras ali, ó, tem acesso. Eu queria entrar lá também, mas eles não vão deixar não. Valeu, tchau.